Olá! O objetivo desse App Talk é apresentar uma visão dos modelos computacionais em inteligência artificial. Estes modelos normalmente são utilizados para representar o conhecimento, o modelo simbolista e o modelo conexionista. Essa apresentação dará ênfase no modelo conexionista de redes neurais artificiais. O objetivo do homem em criar máquinas que simulem a inteligência do cérebro humano foi o principal motivador para o desenvolvimento desta área de inteligência artificial. A ideia de simular a inteligência do ser humano leva a um conceito de criar um sistema que imite, de alguma forma, o sistema cognitivo do ser humano. Se, por um lado, os modelos simbolistas tentavam emular o conhecimento do especialista sobre determinado tema e utilizar a lógica para extrair informação dessa base de conhecimento necessárias ao processo de tomada de decisão, esse modelo foi popularizado com o surgimento dos chamados sistemas especialistas e principalmente pela influência da linguagem de programação Prolog. Essa linguagem de programação é totalmente baseada em lógica de predicados, que opera por meio de regras e símbolos. Por outro lado, os modelos conexionistas têm como modelo epistemológico o cérebro humano e tenta simular nosso processo cognitivo através de modelagem da inteligência humana, utilizando-se de elementos simples chamados neurônios artificiais, que conectados formam as redes neurais artificiais. Esse conceito de redes neurais artificiais surgiu em 1943 e foi criado por McLaw e Pitts, que fizeram a proposta do primeiro modelo matemático de um neurônio artificial. Nosso cérebro possui entre 12 e 14 bilhões de neurônios, onde cada neurônio possui dendritos, que recebem informações de outros neurônios, um corpo celular, que processa esses estímulos e transmite a outros neurônios através do axônio. Os neurônios artificiais mantêm uma consistência com o seu modelo epistemológico biológico, onde todos os impulsos que chegam ao neurônio artificial são ponderados nos seus dendritos e contabilizados no seu corpo celular através de uma soma que, após serem condicionados a uma função de transferência, geram um novo impulso a ser distribuídos a outros neurônios pelo axônio. Observe, trata-se de um modelo, e modelo não necessariamente trabalha igual à realidade. Por exemplo, o modelo epistemológico para a concepção de aviões eram os pássaros, mas hoje nós não vemos os aviões batendo asa. Então, o modelo epistemológico é uma aproximação da realidade, uma simplificação dessa realidade. Em 1950, Alan Turing postulou a seguinte pergunta: máquinas podem pensar? E para alcançar essa resposta, propôs um teste que leva o seu nome, teste de Turing, onde um interrogador completamente isolado se comunica com uma pessoa e uma máquina. E se em algum momento ele não conseguir distinguir entre um e outro, essa resposta seria positiva. Originalmente, a ideia sobre redes neurais artificiais era bastante simples. Imagine que temos um sistema cartesiano com dois eixos, x e y, que representam características de duas classes, W1 acima, W2 abaixo. E nós necessitamos separar essas duas classes. Se conseguirmos criar uma equação de reta que separe essas classes e conseguirmos determinar os seus coeficientes A, B e C, qualquer valor x e y que zerar essa equação significa que estaremos exatamente no limite entre essas duas classes. Evidentemente, se entrarmos com valores x e y que produzam um resultado nessa equação de forma maior que zero, ou seja, positivo, então estaremos na classe W1. E se, por outro lado, os valores x e y produzirem um valor negativo, ao serem substituídos nessa equação, então estaremos na região da classe W2. Logo, eles perceberam que essa equação poderia ser modelada em forma de matriz. E verificaram que haviam modelado um processo cognitivo de tomada de decisão. Pensaram, descobrimos o cérebro artificial. Em 1958, Frank Rosenblatt criou o Perceptron, um modelo cognitivo que consistia de unidades sensoriais conectadas em
duas camadas de neurônios artificiais que foram desenvolvidos por McLaw e Pitts. Lembram? Essas unidades eram capazes de aprender tudo que pudesse representar. O perceptron é uma modelagem daquela equação da reta, que separava as duas classes W1 e W2 em forma de matriz, com os mesmos coeficientes que, quando determinados, poderiam corretamente classificar a que classe pertencia aquele impulso inicial, x e y. Porém, em 1969, Minsky e Papert, pesquisadores, apresentaram um contra-exemplo com as limitações do modelo conexionista perceptron, utilizando-se para isso do ou exclusivo dentro da lógica booleana, onde não teríamos como traçar uma única reta que separasse as duas classes, W1 e W2. Ou seja, o modelo perceptron não funcionava para problemas não linearmente separáveis. Isso levou ao esquecimento dos modelos conexionistas por quase 20 anos. Diferente dos modelos simbolistas, que nesse período os sistemas especialistas se desenvolveram muito. Em 1982, John Hopfield, do Instituto Tecnológico da Califórnia, escreveu um livro apresentando uma análise detalhada e interpretação física da dinâmica das redes neurais, baseada num sistema neural de uma lesma de jardim. Ele observou que, se ao invés de uma camada de entrada e outra de saída, fosse adicionada uma ou mais camadas intermediárias, que chamamos de camadas escondidas, mesmo problemas não linearmente separáveis poderiam ser resolvidos. Assim, foram criados processadores simples, chamados neurônios artificiais. Cada neurônio é um sistema dinâmico que se comunica ao mesmo tempo a muitos outros neurônios, sem ter que obedecer a uma unidade de processamento central. Este tipo de arquitetura é conhecido como processamento paralelo distribuído. Posteriormente, o matemático soviético Andrei Kolmogorov provou que no mínimo uma camada e no máximo duas camadas escondidas ou intermediárias, com um número suficiente de neurônios, seriam capazes de resolver a maioria dos problemas do nosso cotidiano. Em 1991, eu mesmo implementei em linguagem de programação C padrão, para minha dissertação de mestrado no IME, uma rede neural artificial utilizando naquela época um processador simples 286 para classificar coberturas do solo utilizando imagem de satélite. E em 1997, já utilizando um simulador de redes neurais profissional, durante o meu treinamento de doutorado na Inglaterra, implementei o problema do ou exclusivo, apontados por Minsky e Papert como contra-exemplo para verificar a eficácia dessas redes neurais. E após o treinamento da rede em uma workstation SAM, apresentando os mesmos padrões cerca de 5.000 vezes, como pode ser observado no gráfico, a rede convergiu e o erro se aproximou de zero. No início da década de 80, até o final da década de 90, os modelos conexionistas desenvolveram-se bastante, mas sempre tiveram limitações, pelo fato de que era necessário muitos recursos de hardware, que não estavam disponíveis à época. Com o problema de hardware desenvolvido, desenvolveu-se uma nova sub-área da inteligência artificial conhecida como aprendizado de máquina. E, posteriormente, chegamos às chamadas redes profundas, Deep Learning, que podem ser consideradas uma grande evolução das redes neurais e estão presentes em vários softwares famosos e em utilização no planeta, como o ChatGPT. Aliado ao desenvolvimento tecnológico, o aprendizado profundo e o processamento de linguagem natural potencializaram a inteligência artificial contemporânea. Hoje em dia, esse é um dos principais padrões de aprendizagem utilizados e que acabou deixando os produtos de IA simbólica, de certa forma, obsoletos. Gostaria de finalizar esse Epitalk com duas frases impactantes que se inserem dentro desse contexto. A primeira frase é de Steve Jobs. Seres humanos são construtores de ferramentas. Em outras palavras, essas ferramentas podem potencializar nossas capacidades. Por exemplo,
Assim como a bicicleta potencializa a nossa capacidade de locomoção, assim como o binóculo potencializa a nossa capacidade de visão, a inteligência artificial pode potencializar a nossa capacidade produtiva e mental. Hoje, muito se questiona se as máquinas, em algum momento, substituirá o homem completamente. Mas o nosso receio não deve ser esse, pois possivelmente você não será substituído pela IA, mas pode ser substituído por alguém que saiba usar a IA. E finalizando, nunca esqueçam: seres humanos com ferramentas adequadas têm um maior potencial. Muito obrigado.